Os desafios do Brasil, eles são tão estruturais que você não resolve isso numa década. Você tem que ter a persistência de focar na mesma coisa durante o tempo necessário para poder resolvê-la. Diferentes atores na sociedade brasileira precisam dar a sua contribuição, né? Acho que para o país ser um país melhor, a gente precisa de um envolvimento forte da nossa elite. O desafio é mostrar para as pessoas que as pessoas são capazes. Acho que a grande dica é que eu acho que ele está entrando no fluxo da humanidade. Eu me vejo assim, eu entrei no fluxo para onde o mundo está indo, sabe? Existe um novo ator que até bem pouco tempo não era identificado, que são os agentes livres de mudança. São atores que não estão necessariamente conectados a nenhuma ONG, a nenhuma organização social, mas que eles querem fazer diferença na comunidade onde eles vivem. Esses agentes livres, que se chamam, usam principalmente o poder da nova tecnologia, o poder das novas mídias, para propor e mobilizar pessoas para as causas que eles julgam importantes. A realidade, ela é o melhor professor, ela é o melhor orientador, o melhor coaching para você achar o caminho certo. Porque quando você de fato considera e olha a realidade, você vai identificar onde que estão as lacunas e você vai bater a cabeça até você achar o jeito de cobrir essas lacunas. Uma vez tendo um indivíduo motivado, nós temos que ajudá-lo a fazer com que a motivação seja transformada na ação. E, portanto, exige desse indivíduo que ele também se transforme. Às vezes tem fórmulas, caminhos, conhecimentos já construídos que podem ir de encontro a essas lacunas que você identifica. Às vezes não tem, você tem que construir, aí você precisa da persistência para construir. Felicidade é um produto do bem-estar físico, do bem-estar psicológico, mais as conexões que você constrói durante a vida. Quanto maior as conexões que um indivíduo constrói, não só com a sua família, mas com os outros atores do território onde ele vive, mais chances ele tem de ser feliz. Então, ser um investidor social não é só contribuir para a mudança social, mas é contribuir para a sua própria mudança e para a sua própria felicidade. Você tem que entrar no processo para emocionar as pessoas, transformá-las em pessoas menos sacrificadas, mais normais. Com um olhar para aqueles que precisam, com um olhar para o seu vizinho, com um olhar para um grupo, com um olhar para o seu individual, a sua valorização como indivíduo, a qualidade como indivíduo perante a sociedade. Como é que o outro entra na minha vida? Como é que o altruísmo passa a ser um elemento importantíssimo? Porque se eu não consigo colocar o outro na minha vida, eu vou ser simplesmente um doador paternalista em que se o meu dinheiro é depositado numa conta, ou se acaba num cheque, ou se entra na sacolinha de uma igreja, não vai fazer nenhuma diferença porque eu não estou vendo quem é o outro. Tem que respeitar o próximo. Então, o respeito ao próximo, não importa quem é esse próximo. E não importa quem é que tem que respeitar. Importa que tem que existir. Os brasileiros não se percebem uma certa mediocridade até que a gente
se contenta em ter no Brasil, né? Então nós somos a 5ª, 6ª economia do mundo, nós somos o 85º em desenvolvimento humano. Não adianta você fazer qualidade sem quantidade, como o terceiro setor faz, e também não adianta você fazer quantidade sem qualidade, como o Estado faz. Você precisa fazer quantidade com qualidade, larga escala com eficiência. Às vezes uma pequena ação que eu faço, que é limitada na minha escala, ela pode ser levada a grande escala se eu fizer isso articulado com política pública. Se você olhar do ponto de vista da eficiência e do sucesso dessas políticas, você de fato só tem de 10 a 20% da população realmente coberta por essas políticas em termos de resultados e eficiência. Em relação ao governo, os investimentos são muito difíceis de ser conquistados. Os mecanismos para a doação são muito burocráticos, difíceis para as organizações sociais e difíceis também para o doador. Então, a falta de leis, a falta de incentivo para a doação, a falta de um alívio na burocracia que é infernal, tudo isso é um empecilho gigantesco para nós do terceiro setor. Muito se deve à falta de um setor mais estruturado, um marco regulatório mais equilibrado, não tão vulnerável. Tem que haver um ambiente que crie estímulos, políticas públicas, incentivos fiscais, né? Valorização dos setores que avançam nessa direção, né? E desestímulo ao investimento nos setores que seguram esse desenvolvimento, né? E é isso que nós estamos buscando. Cada setor tem um modo de funcionamento diferente, mas nós devemos buscar os pontos de articulação. O Estado, pouco a pouco, começa a ter consciência da importância de manter uma parceria com o terceiro setor. Quando eu cheguei na sociedade americana, eu encontrei uma coisa extremamente importante, o setor privado fazendo política pública. Como? Essa figura que hoje a gente chama de empreendedor social era uma figura que existia na sociedade americana. São pessoas que normalmente sabem o que querem fazer, têm uma solução para os problemas sociais, mas não têm dinheiro. Só que a sociedade americana tem um outro personagem, que era o filântropo, que era um indivíduo que tinha dinheiro, sabia ganhar dinheiro, mas não tinha obrigatoriamente as ideias para mudar os outros problemas sociais. Os americanos trabalham muito o voluntariado de uma forma muito mais leve, né, e divertida, as pessoas se engajam. Se nós olharmos as políticas públicas que existem no Brasil ou nos Estados Unidos com relação à empresa fazer doações ou participar de coisas, ou as pessoas físicas, a gente vai ver que no Brasil existem muitas dificuldades. A filantropia americana representa 2% do PIB americano, do Produto Interno Bruto. No caso brasileiro, as estimativas indicam para um número de meio, que representa 1/4 do que é a filantropia americana. O Brasil ele faz tanto na filantropia que eu acho que uma contribuição social no Brasil vale mais do que uma contribuição social nos Estados Unidos, por exemplo, porque aqui ele é feito não necessariamente com dinheiro incentivado. Essa ideia de qualquer indivíduo ser um investidor social é uma ideia que precisa ser mais disseminada, melhor trabalhada nos países ibero-americanos. Eu tenho esperanças de que, finalmente, a partir de investimentos, a cultura social no país realmente comece a mudar nas suas bases, mas a partir de um interesse, a partir de uma possibilidade de trabalho que vale a pena. O foco na missão, a maneira de captar recursos, a governança, o conselho de curadores, todos essas partes que compõem uma fundação têm que evoluir em conjunto. É uma questão de consciência, né, destas pessoas que têm a possibilidade, que construíram esse país, de entregar um país melhor. Quando você consegue sentir que você fez parte de alguma coisa muito importante, que o seu pequeno dedo ou a sua grande alma
teve participação na melhoria social, você não só vai se sentir melhor e sem angústia, como também você vai conseguir conviver dentro de uma sociedade que vai te proporcionar momentos menos angustiantes. É responsabilidade da empresa cuidar também da sociedade, fazer tudo aquilo que ela puder para que a sociedade melhore. Ela vai ter benefícios com isso, até benefícios financeiros, se quisermos olhar por esse lado, mas isso é uma coisa que precisa ser feita. Eu digo o seguinte, que, como eu disse, o mundo está aí para ser construído, mas nada vai acontecer se nós não fizermos. Se nós ficarmos esperando ou que alguém faça, ou que o governo faça, ou que... Não. É preciso botar a mão na massa. É que é muito mais importante você trabalhar para as pessoas e se mover pelo conforto de estar realizando alguma coisa para as pessoas do que trabalhar para você e para acumular dinheiro. Eu sempre tive um pânico muito grande de que as pessoas entendessem Inhotim como um processo de coleção, porque eu tenho pavor de coleção. Coleção é acúmulo, e acúmulo não leva ninguém a lugar nenhum. Nós temos que acumular sabedoria, inteligência, para entender o novo. O mundo passa por um movimento onde ele volta a pensar no humano. E quando o mundo volta a pensar no humano, acho que a gente está no lugar certo, na hora certa, fazendo o que tem que ser feito. Você vai dormir melhor à noite, vai viver melhor o teu dia. O Instituto Ricardo Brenan, nos seus 10 anos de atividade, ele já reúne 1.848.000 visitantes. Isso lhe dá uma média de 19.500 visitantes por ano. Então nós estamos com programas que inoculam o nosso público com o vírus da arte. Então é esse vírus que a gente quer transmitir, inocular, fazer uma epidemia com essa coisa das maravilhas que a arte é capaz de fazer com uma pessoa. Vamos caminhando para um momento bem mais maduro da nossa sociedade, onde o terceiro setor terá, vamos dizer, um respeito digno que merece, porque ele terá uma estrutura sólida, composta de profissionais adequados, que saberão trabalhar, serem valorizados, olhados pelo segundo setor e conquistados pelo primeiro. As empresas são hoje, né, talvez o grupo, né, organizado mais poderoso do planeta, né, porque elas têm recursos financeiros, mas têm recursos de conhecimento e recursos de gestão. Então, se as empresas se engajam no processo de preservação da sociedade, quer dizer, buscando a sustentabilidade, mas com uma gestão socialmente responsável, elas têm realmente condições, né, de contribuir fortemente, né, para a gente atingir esse objetivo. Todo mundo ganha. Ganha o mercado, certamente ganha o mercado, com uma mão de obra mais qualificada, com uma mão de obra mais saudável. Ganham as empresas, ganha a economia. Então, o investimento na área social na verdade, um grande investimento que vai gerar lucros muito maiores do que as empresas poderiam ter ou imaginar que poderiam ter. E nós precisamos transformar pessoas como você, eu, Ayrton e qualquer outra pessoa desse pequeno grupo de exceção que nós somos em regra. Você precisa construir um país para todos e não para meia dúzia. Que o doador brasileiro ou as famílias doadoras se mobilizassem para se criar fundos, estruturas e mecanismos que pudessem atender o grande entorno social em que vivemos. Esse seria o meu sonho de consumo.
Essas pessoas com seus próprios casos, com suas próprias experiências, são os grandes arautos de que é possível ter investidor social estratégico fazendo uma doação inteligente e uma doação transformadora. Todos têm que fazer a sua parte. Todos têm que ser investidores sociais. A sociedade tem que ser uma sociedade de protagonistas sociais. Possa ser uma sementinha que cada um tem dentro de si e acho que o grande esforço nosso, de qualquer pessoa hoje, é despertar ou regar essa sementinha para daí nascer uma árvore. Eu queria dar os parabéns para o IDES, né, para o trabalho que vocês estão fazendo. É realmente necessário, inspirador e talvez vocês consigam ajudar a gente a somar as forças.